Boa tarde, gente. Tô vendo várias pessoas entrando aqui, amigos, pessoas queridas, pessoas que já estavam acompanhando, pessoas que estão conhecendo esse canal aqui da Rede de Historiadores Negros. Estamos esperando o Danilo chegar para fazer a apresentação dele. Enquanto isso, eu tô colocando o título aqui, tá? Para ficar salvo, para vocês saberem, quem for entrando, saberem dos assuntos que a gente vai tratar aqui. Danilo chegou. Vamos lá. Oi, Danilo, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde. Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Você tá me Tranquilo. ouvindo bem? Tô sim, valeu. Imagina. Danilo, você pode ficar à vontade para falar. Pessoal aqui chegando na nossa live, comentando, pessoas pela primeira vez conhecendo o perfil dos historiadores negros e das historiadoras negras, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e nos acompanhem aí. O Danilo, acho que ele pode se apresentar, né? Você mesmo, acredito que seja melhor. Mas ele vai falar, o título da apresentação dele é Se tem tornado insubordinada, a ponto de não querer obedecê-lo. A luta por emancipação da africana livre Benedita Maceió, 1850-1861. Danilo, muito obrigada por contribuir aqui para essa jornada. Queria agradecer a todo mundo aí que também está no apoio, Itana, Flávia e demais. E é isso, tá bom? Vamos começar? Vamos lá. Queria primeiramente agradecer, né, e deixar aqui o parabéns para toda a rede dos historiadores negros por mais esse dia, por mais esse evento que vai durar aí a semana toda. Seguinte, essa pesquisa que eu vou falar um pouco hoje, ela vem da minha pesquisa de mestrado, que eu concluí na PUC São Paulo, sobre a orientação da professora Maria Odila, né? Eu entrei na PUC em 2011 e o meu projeto de mestrado era estudar o cotidiano de Maceió, né? Entender um pouco como é que se configurava a escravidão e a liberdade na Maceió do século XIX, que é uma cidade que ela não era capital da província, ela se torna na década de 1830, vai passar por algumas transformações urbanas. Então a ideia era justamente entender que cidade de Maceió era essa, por conta de alguns incômodos. Quais são esses incômodos? É de uma historiografia alagoana que basicamente não se preocupa em estudar, né, a presença africana na cidade. Então a gente tinha basicamente relatos de memorialistas. Então era toda uma cidade que mais parecia uma cidade europeia do que uma cidade no Nordeste brasileiro, né? No Nordeste que teve toda a questão da escravidão, do plantio de cana-de-açúcar, como também do algodão, né? E o que acontece? Na trajetória da pesquisa, eu fui me debruçando em algumas documentações, basicamente cartas de alforrias e cartas de emancipações dos africanos livres, e majoritariamente essas cartas de alforrias e emancipações eram de mulheres. E aí a Mariodila pontuou, ó, você está percebendo que você está trazendo, a maioria da documentação que você está encontrando nos arquivos é em relação a mulheres, por que, que a gente não faz esse recorte? Depois de uma série de orientações com a professora Mariodila, surgiu a dissertação Sobreviver e Resistir, os caminhos de liberdade de escravizadas e africanas livres em Maceió, que eu defendi em 2013 e que saiu nesse livrinho aqui, né, que eu Eu publiquei. tenho. Você ganhou no sorteio lá na PUC, Ganhei né? no sorteio. Que eu trago uma trajetória de vida de alguma dessas mulheres, né? Então, uma documentação que eu fui analisando também era em relação à questão da demografia e dessa presença. Quem eram esses negros e negras que estavam em Maceió? Então, basicamente, no centro de Maceió e na região portuária, que é o Jaraguá, que hoje é o nosso bairro mais histórico, né? O que acontece? A gente via que tem uma presença muito grande de mulheres. E o que, que essas mulheres estavam. Quais eram as ocupações delas, né? Basicamente, elas estavam ali envolvidas nos comércios das ruas, né? Quituteiras,
vendedoras de frutas, legumes. E dentro desse tecido social, a gente vai ter as escravizadas, muitas escravizadas de ganho, que estavam ali, né, procurando o seu pecúlio para a alforria. A gente vai ter também libertos e forros, muito na década de 1870 e 1880, em 80 já ali próximo à abolição, você vai ter a presença de muitos fugitivos na cidade, que vinham das plantações de algodão, de açúcar, né? Muitos procurando territórios da cidade para se ocultarem, para fugir da escravidão. Por exemplo, o bairro de Jaraguá é um bairro que você vai ter ali muitas informações, não só na documentação policial, como também nos jornais, sobre escravizados e escravizadas fugitivas. Né? Na documentação, portanto, do Arquivo Público de Alagoas, eu me deparo com uma categoria jurídica que ela tem sido estudada de uma forma bastante interessante pela historiografia brasileira, que são os africanos livres. E dentro desses africanos livres eu vou encontrar uma série de papéis sobre uma africana livre chamada Benedita. Então, primeiro, o pessoal que está aqui acompanhando, que não entende muito bem o que seria essa categoria jurídica, esses africanos livres, né? Primeiro eu vou pontuar rapidamente os africanos livres e depois eu vou contar a história da Benedita e da sua trajetória de resistência aí rumo à liberdade. Os africanos livres, eles vão surgir ali na primeira metade do século XIX, uma categoria jurídica que vem em relação a toda aquelas negociações entre Brasil e Inglaterra, né? A gente tem ali uma convenção em 1817, depois você tem em 1831 uma primeira lei que tenta impedir o tráfico, e depois, em 1850, a lei que coloca o fim ao tráfico de escravizados. Então, o que seria, assim, rapidamente, os africanos livres? Eram todos aqueles que foram encontrados em território brasileiro, mas também existiam em outros lugares além do Brasil, né? No chamado tráfico ilegal, ou seja, eram embarcações que estavam chegando no território brasileiro já após lei que proibia o tráfico de africanos para serem escravizados. E o que acontecia? A um primeiro momento, a gente pode entender que essa criação de africanos livres pode estar intimamente ligada ao fim da escravidão. Mas quando a gente vai entender os processos de esticamento, de manutenção da escravidão no Império do Brasil, a gente pode perceber que os africanos livres eles estavam mais ligados a essa tentativa do governo brasileiro de esticar ao máximo a escravidão no Brasil, né? Então, esses africanos livres e essas africanas livres, pela legislação brasileira, teriam que prestar serviços em torno de 14 anos, ou para arrematantes particulares, ou para os serviços públicos, para então conseguirem a sua liberdade. Então, essas trajetórias desses africanos vai aparecer na documentação policial, né? Então, muitos deles vão chegar em Alagoas, na região norte. A região norte de Alagoas, ela é conhecida pelo turismo. Deixa eu só conectar aqui. Pelo turismo das praias, que é Maragogi, que são as praias do litoral norte. E essa região, no século XIX, era uma região de constante desembarques de escravizados pelo tráfico ilegal, de africanos para serem escravizados no tráfico ilegal. Camaragibe, Maragogi. Por quê? Você tinha muita fiscalização em Recife, por exemplo. Então, esses contrabandistas faziam rotas para chegarem na costa brasileira em locais mais... onde você teria uma vigilância mais branda, vamos chamar assim. E aí, você vai ter uma série de africanos livres chegando em Alagoas ali entre 1849 e 1850. A Benedita, que é essa africana livre, que eu vou agora falar um pouco da história dela, ela vai chegar numa embarcação em janeiro de 1850, e a maioria dessa população ela era apreendida e enviada para a capital. Na capital, a gente vai ter a curadoria dos africanos livres. E o curador dos africanos, ele era o responsável, né,
em dar as emancipações e também eram responsáveis pela, pela vigilância desses trabalhos, se seriam destinados a obras públicas ou arrematantes particulares. Em obras públicas, esses africanos livres, eles eram destinados à Santa Casa de Misericórdia, ao Farol de Maceió. Agora, largamente e majoritariamente, esses africanos e essas africanas eram colocados sobre a tutela de arrematantes particulares. E aí é interessante a gente perceber que essa tutela coloca, né, os africanos e as africanas livres numa posição muito próxima à escravidão. Tem uma historiadora, que é a Inidelso Bertin, que vai colocar a ideia de meia caras. Eles não são brasileiros, não são africanos, não são escravizados, mas não são livres. Então eles estão ali nas fímbrias ou nos entremeios da escravidão brasileira. A Benedita, ela vai pedir a sua emancipação em torno de 1861. E aí, quando ela pede essa emancipação, você tem uma série de arquivos, de documentos no arquivo, onde eu consegui rastrear um pouco dessa trajetória dela. Primeira coisa interessante, ela vai pedir a emancipação junto com outras duas mulheres. Então, são 3 mulheres que vão pedir a emancipação no mesmo processo. Benedita, Maria e Joaquina. A documentação que dá liberdade a essas africanas livres e a esses africanos livres, de uma forma positiva ao pedido de emancipação delas, fazem questão de mencionar, tem tido bom comportamento, então eu concedo a emancipação. Então isso tinha uma troca entre os arrematantes, entre o curador, passava pelo presidente da província. O que me chamou a atenção no processo da Benedita? Dizia o seguinte, que não vai dar emancipação para nenhuma delas, mesmo com as justificativas, porque elas têm se mostrado insubordinadas, desobedientes e não querem morar com o Senhor. Ou seja, quando a gente vê que elas são insubordinadas e desobedientes, a gente percebe ali que você tem nas entrelinhas dos documentos a questão da resistência cotidiana, né? Uma das africanas, ela vai sumir da documentação, que é a Maria, né? Inclusive, você tem algumas justificativas de outras africanas livres que fazem menção a ela produziu 4 crias e quase não trabalhou, portanto, tem que trabalhar mais alguns anos. Eram essas justificativas que o curador dava pela negativa da emancipação. Em relação a Benedita e a Joaquina, elas vão fazer um segundo pedido de emancipação, que aí a Maria já some, né, da documentação. De novo elas pedem um pedido e de novo é negado. Um dia após o pedido negado, Benedita vai entrar de novo com outro processo pedindo a sua emancipação. E aí ela vai fazer uma série, né? O documento mostra uma série de argumentações que ela fala, e que mostram que essa população era sabedora dos caminhos da legislação para conquistar a sua liberdade, e elas sempre, no dia a dia, no cotidiano de suas vidas, quiseram pontuar isso. E o que é uma questão interessante, que vai entrar na jogada, e vai ser uma coisa ruim para a Benedita, o seu arrematante particular, o Manuel Arrochala Jaime. E ele vai questionar esse processo, dizendo que não tem que existir essa liberdade, não tem que ser concedida, porque ela não está cumprindo com os acordos que foram firmados. Quais acordos seriam esse? A princípio, a Benedita ela foi arrematada pelo Manuel para os serviços domésticos. Só que a Benedita ela se recusa a trabalhar na casa do Manuel, e essa recusa pode mostrar um pouco essa resistência, porque o fato de você trabalhar no serviço doméstico, na casa do senhor Manuel, onde esse Manuel também tinha escravizados e escravizadas, essa condição podia deixá-la muito próxima a uma condição escravizada. O arrematante particular, ele não vai diferenciar na prática quem é africano livre de quem é escravizado ou escravizada, né? Então, o que ela faz? Ela se recusa a morar na casa desse arrematante, né? E é interessante que a Inaê Lopes, no mestrado dela, trabalha com essa ideia de arranjos da moradia escrava, né? Então, a Benedita, ela procura morar sobre si, fora da casa do seu arrematante, e entra em um acordo com esse arrematante particular para prestar seus serviços nas ruas, como quituteira, vendedora de frutas, e o acordo era você pagar um módico salário na documentação a esse arrematante.
O que acontece? Cerca de 32 semanas antes desse processo, a Benedita ela para de pagar esse acordo. E aí a documentação e a justificativa da Benedita na documentação é a seguinte: desde que a postura municipal que entrou em vigor, que proibia africanos livres de mercadejarem entre si ou interposta pessoa, entrou em vigor. Então, ali em 1859, você vai ter uma postura municipal em Maceió que vai proibir africanos livres de mercadejarem nas ruas. E nesse processo, por exemplo, o José Reis acabou de lançar o livro Ganhadores, que fala de todas essas tentativas de controle da população africana nas ruas, né? Que é um livro bastante interessante. A gente consegue perceber que em Maceió também vai ter essas tentativas de controlar essa população africana, né? Então, dado essa lei, a Benedita ela não consegue pagar o acordo firmado com o seu arrematante particular, e isso faz com que ele entre na jogada tentando impedir a liberdade da Benedita. Em suma, essa documentação é bastante lacônica, então é muito difícil a gente tentar trazer informações mais largas sobre a história de vida da Benedita, né? Tem um colega que está continuando a estudar a questão dos africanos vivos aqui em Alagoas, etc. Mas, após 1861, ela some da documentação do Arquivo Público de Alagoas, né? Então, a gente não consegue rastrear que fim vai ter Benedita nesse processo. Mas a gente sabe que em 1864 você tem aí vai colocar a legislação que emancipa todos os africanos livres no território brasileiro, né? Então a gente acredita que de fato a emancipação e a liberdade a Benedita ela consegue, né? Ali na década de 1860. Só que esse pós-emancipação, né, que é uma questão que a gente precisa ser pontuada. Muitos dos africanos e das africanas que conseguiram a emancipação, né, continuaram aí prestando alguns serviços a esses arrematantes particulares, né? Você vai ter nos jornais alagoanos uma coisa que vai se repetir, né, Brasil afora, que são anúncios de mucamas, de amas de leite. Você vai ter muito anúncio de procura-se lavadeira, engomadeira, no Jornal Diário de Alagoas, no Jornal Orbe, né? Mas, em suma, a história da Benedita é essa, né? Ela, cotidianamente, no dia a dia, ela vai fazer questão de mostrar que ela, de fato, é livre, que ela não tem a obrigação de morar com o seu senhor, então ela exerce esse direito de morar sobre si. Ela vai procurar, através das vendas de tabuleiro, né, conseguir formas para entrar juridicamente pedindo essa emancipação, né? E o interessante é que, ao pedir essa emancipação conjuntamente com a Joaquina e com a Maria, que é uma prática que eu vou encontrar em outras africanas livres, mostra como elas desenvolveram redes de sociabilidades, de E de solidariedade, solidariedade. Uhum. justamente visando se contrapor à escravidão, né? Visando você, nessas fibras da escravidão, você sempre procurar esses caminhos de liberdades. Então, mostra que a abolição, de fato, é uma conquista nossa, né, dos nossos ancestrais que lutaram ali durante mais de 3 séculos. E a Maceió ali da década de 1880 mostra como que foram ali bem movimentados esses últimos anos até 1888. Quanto tempo eu tenho? A gente ainda tem uns 13 minutos. 13? É. Tá. Então, para quem é de fora e não conhece um pouco da cidade, eu vou usar um tempinho agora para a gente tentar entender esses desenhos geográficos. Maceió, ela é uma cidade escravista e uma cidade portuária. A gente tem o Porto do Jaraguá, onde você tem vários trapiches ali, e onde era a porta de entrada da cidade, né? E, inclusive, muitos viajantes europeus vão descrever essa cidade, né? Ao chegar em Maceió e olhar para o lado esquerdo, você vê uma população de tez escura. Ou então você sobe um pouco nas ruas e
Essa documentação mostra essa presente. E vai aparecer muitas mulheres nesse cotidiano de Maceió. E aí a cidade ela vai se formando ali. Você vai ter uma elite que vai morar no centro, e essa elite açucareira, né? Essa elite é escravocrata, essa elite que tem os sobrenomes que estão até hoje na política nacional, pelo Senado e pela Câmara em Brasília, né? Que vai mostrar em cartas e correspondências, né, defesas da escravidão. Você vai ter 1886, 1887, pessoas escrevendo nos jornais e com pseudônimos de um pobre agricultor, um agricultor alagoano, dizendo que eles estão ficando esfarrapados e pobres porque estão emancipando suas propriedades, que são seus escravizados e suas escravizadas. E aí Maceió ela vai se construindo e ela vai consolidando territórios negros na cidade, que são os territórios próximos à lagoa, a nossa Lagoa Mundaú. E aí você tem o bairro da Levada, o Mutange, o Cambona, que você vai ter referências de quilombolas dessa região ali no século XIX e que hoje são periferias da cidade. Nesse desenho geográfico, né, você vai ter a população negra indo morar ou indo se estabelecer nesse território da beira da lagoa ou no Jaraguá, por conta dos trapiches, né? E nessas ruas das elites você vai ver o trânsito de mulheres e de homens, né, lutando aí pela afirmação do dia a dia da sua liberdade. O que acontece? Você tem, portanto, uma população muito grande de mulheres que se fazem presentes nesse território de Maceió, né, que vão ser aí perseguidas, ainda no pós-abolição. A gente vai ter o caso do assassinato da mãe da tia Marcelina, que é uma mãe de santo aqui de Maceió, que vai ser assassinada por uma Liga Civil Armada em 1912. Quando você tem o episódio do Quebra de Xangô, onde você tem a invasão dos terreiros de Candomblé aqui na cidade, né? Então, essa pesquisa, ela foi um pouco uma dívida que eu tinha com a cidade, né? E de uma revolta que eu tenho com a produção historiográfica até aquela época que eu comecei a estudar, que é uma produção historiográfica que não aparece o negro e muito menos vai aparecer as mulheres, né? Então, essa trajetória da pesquisa mostrou que Maceió, de fato, é uma cidade que tem uma presença africana forte, e é importante a gente entender as resistências alagoanas, as resistências negras alagoanas, para além do que foi Palmares, né? Porque a gente tem esse grande marco de resistência que foi Palmares, mas parece que o negro e a negra em Alagoas sumia após a morte do Zumbi, após a invasão no território de Palmares. E, de fato, a gente tem aí toda uma trajetória de resistência que vai se dar no século XVIII, no século XIX, né, que vai ter a participação dessas mulheres em Maceió, que vão se afirmar cotidianamente, no dia a dia, né, as suas liberdades, e vão buscar suas liberdades e suas resistências. No geral, era isso. Aí a gente tem um tempinho aí, se tiver alguma pergunta, né? A gente pode conversar. A gente não tem um tempo muito grande, porque nós estamos um pouquinho atrasados, nós temos 10 minutos de atraso, então a gente precisa encaminhar aqui. A gente ainda tem o Itan, mas eu acho que ainda tem um tempo para a gente conversar. Eu queria agradecer, Danilo, essa sua explanação. Acho que a sua pesquisa traz questões muito interessantes e num repertório de pesquisas que abordam o mesmo tema, o mesmo assunto e o mesmo objeto. Eu acho que hoje a gente já pode vislumbrar que essa historiografia, em especial, né? A historiografia que tem sido protagonizada por historiadores negros, ela tem trago outras questões para pensar a experiência das mulheres e do trabalho para além da história. Né? A gente sabe que esse debate sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, ele foi consolidado como um trabalho sendo uma experiência alheia à história das mulheres. E isso não faz parte da história das mulheres negras. Eu acho que esse protagonismo que você traz e que eu entendo como muito determinante para entender a presença delas no século XIX nos espaços urbanos, que é o comércio, que é a compra das próprias alforrias, é fundamental para a gente entender, né, essa presença delas, essas redes de sociabilidade, a própria questão
para além do protagonismo, mas com a partir de uma dinâmica e de relações de trabalho, elas vão criando formas de negociar, de se estabelecer, de se libertar, né? Inclusive de se colocar contra situações e coisas que não seriam tão favoráveis para elas naquele momento, como você bem aponta ao você destacar, né, essas questões que faziam com que essa mulher que você estudou não né, fosse negada a carta de liberdade a ela, né? Mas também acho que o desfecho diz muito sobre isso, né, sobre essa questão aí da inserção do trabalho urbano. Enfim, obrigado, queria agradecer novamente. A gente ainda está aqui, temos um tempo para alguma pergunta. Se vocês quiserem dialogar aí conosco no chat, estarei aqui para poder encaminhar as questões. Pediram para eu divulgar aqui o nome do livro do Danilo, então acima, se vocês derem uma procurada aí nas mensagens, vocês podem achar o nome do livro. Eu também deixei aqui no comentário que está fixo o perfil dele, o arroba, quem tiver mais interesse em adquirir o livro dele. Ele, recentemente se lançou outro livro, não lançou, Danilo? Está para ser lançado. Acho que você pode falar um pouquinho sobre isso. As pessoas, né, que tiverem interesse podem procurar. Acho que a gente tem um tempinho, você pode comentar um pouco sobre isso e a gente encerra. Uhum. Tem esse meu que eu comentei, onde está a história da Benedita, que fica no Sobreviver e Resistir, os caminhos de liberdades de escravizadas e africanas livres em Maceió. E eu também lancei recentemente o meu estudo de doutorado, né, uma parte desse estudo de doutorado, intitulado Sobre a Sombra de Palmares, Escravidão e Resistência no século XIX. E para finalizar, nesse livro do doutorado tem uma história fantástica de uma mulher que, na Guerra dos Cabanos, né, que você tem a Guarda Negra Papamel, e aí você tem uma história de uma mulher que estava dentro da mata, ali com o pessoal, né, nos acampamentos, nos quilombos deles, né? E na documentação ela é descrita como uma mulher com uma faca na cintura e que amarrou uma linha na galinha ou no galo para evitar, quando ela é perguntada por que ela fez isso, né? Para evitar de o galo cantar e descobrirem onde estava a população que estava nas matas, né? Então, tem também histórias de mulheres aí para serem contadas nas matas alagoanas. Muito bom. Então, converse com o Danilo, quem tiver mais interesse de conhecer o trabalho dele, pode acessar a partir das obras que foram publicadas. E eu acredito que seja isso, né? Acho que a gente não tem muito mais tempo para poder avançar muito. O Itan já deve estar por aí, que vai ser o próximo a falar. Eu queria agradecer todo mundo que está assistindo, todo mundo que acompanha o perfil e que está acompanhando aqui essa live até agora. Queria agradecer ao pessoal que está, né, no suporte, que deu a estrutura necessária para que fosse possível mais uma jornada dessa aqui no perfil dos historiadores negros, as primeiras de muitas. E é isso. O professor Flávio Gomes está perguntando se tem alguma memória de Palmares. Eu encontro na documentação dos jornais informações sobre a manifestação cultural Quilombo, que é uma manifestação que dura 3 dias, que surge no século XVIII e vai para Maceió, para a cidade de Alagoas, né? Onde é encenada através de corpos e de oralidades, né? A Guerra de Palmares. E aí eu vou encontrar informações sobre essa manifestação cultural nos jornais e nos códigos de postura, né? Visando a proibição dessa manifestação cultural. E é interessante nessa questão dos códigos, né? Essa questão dos códigos de postura é interessante, né? Apareceu na fala da Iranês também. É uma questão da minha pesquisa que eu estou me dedicando a entender também um pouco como que se relaciona com esses processos, né? De controle e perseguição dessa população de mulheres que eram que se emancipavam mais e iam para o trabalho nas ruas de comércio. Então, acho que muitas questões para a gente pensar. Certo, Danilo? Certo, muito obrigado. Valeu aí todo mundo que está na função aí para acontecer essa jornada. Certo, um abraço. Gente, vou pedir para vocês acompanharem, continuarem a ficarem de olho aqui. A gente vai só finalizar essa live e vai iniciar outra com o Itan, tá bom? Até daqui a pouco.